Oi, nova consultora, tudo bem? Seja bem-vinda, Mary Kay, bem-vinda à Unidade Encante. Eu me chamo Fernanda Vegrizinoski, sou diretora de vendas há 7 anos, consultora há 8 anos, e eu quero contar para você o que eu aprendi nesse tempo de trabalho, resumindo em 5 pontos de extrema importância que você não pode deixar de anotar. Papel e caneta na mão, bora lá? Vamos começar contando um pouquinho da minha história para que você possa me conhecer, né? Para que você também possa, nesse tempinho enquanto eu estou falando, pensar um pouquinho na tua vida, no que você espera que esse trabalho venha a mudar, né? Quais são as suas expectativas. Vamos lá? Quando eu comecei, né? Quando eu me tornei consultora, eu tinha um pequeno motivo, na verdade era um grande motivo, mas era pequenininha. A minha filha Isabela, que hoje tem 9 anos, né? Sim. Foi por causa dela que eu comecei nesse trabalho. E ela sabe, né, filha? Por quê? Eu tava morando em Florianópolis, tinha me formado maquiadora, trabalhava numa loja de luxo, de maquiagem, num shopping. Trabalhava muitas horas por dia, por ser gerente, eu abria e fechava a loja, então final de semana, direto. E de repente fiquei grávida, né? Já era casada há um bom tempo, a minha gravidez foi bem complicada, eu tive que ficar afastada do trabalho. E quando a Isabela nasceu, eu olhei para aquele pacotinho e pensei, como é que eu vou deixar ela na escola? Como é que eu vou fazer, né? Meu marido trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e aí então eu tive que tomar uma decisão extremamente difícil para mim. Quando venceu a licença maternidade, eu tive que pedir demissão. E aí começou a minha saga em busca de um trabalho em que eu pudesse ser mãe, que me proporcionasse isso, que eu tivesse flexibilidade, tivesse tempo para cuidar dela, que ela pudesse estar comigo o tempo todo também, porque afinal de contas meu marido trabalhava de dia, estudava à noite e não tinha quem cuidasse dela. Então precisava ser assim. E aí foi que surgiu a Mary Kay na minha vida. Eu acho assim, enfim, considero que foi um presente de Deus e hoje tenho isso muito mais claro, vocês já vão entender por que também. E aí eu comecei, né, o meu trabalho como consultora. Naquele tempo não tinha WhatsApp, Facebook estava começando, então nosso contato, meu contato com a minha diretora era por e-mail. A gente tinha as reuniões semanais, né, que era onde eu ia para aprender. O Em Sintonia não era moderno como é hoje, não tinha orientações online como tem, não tinha nada disso. Tudo que a gente tinha era o guia da consultora, isso aqui era nossa bíblia do nosso trabalho, né? E os livros da Mary Kay. Então eu comecei pelo livro Milagres que Acontecem, eu aconselho você a começar também, e foi lá que eu conheci a empresa, que eu entendi que era muito mais do que uma empresa de cosmético, não era como aquela loja que eu trabalhava, porque tudo, absolutamente tudo que existe na Mary Kay tem um porquê, tem um sentido. E isso foi criado pela senhora Mary Kay Ash, vocês vão ouvir falar bastante dela. E aí foi, eu era extremamente tímida, comecei a melhorar isso quando eu virei vendedora da loja, depois gerente, então eu tive que realmente aprender né, a não ter mais vergonha de falar para várias pessoas. Isso quando eu decidi me tornar diretora, né? Como consultora, você fala com uma pessoa só, duas, três, então não é tão problemático. Mas enfim, e aí foi, o tempo foi passando, eu fui errando, caindo, aprendendo. Logo que eu entendi, que eu olhei para as minhas diretoras, olhei para a vida dela, me inspirei nelas, né? E eu entendi que eu podia ser uma diretora, que existia o trabalho de consultora que era maravilhosamente bom, mas existia uma carreira também. Eu decidi que eu queria seguir essa carreira, e aí você leva as duas coisas juntas, porque você não pode deixar de ser consultora, você continua como consultora, e aí fui desenvolvendo minha carreira, entrei em qualificação para diretora, me formei diretora, e aí fui perdendo medo de falar, fui aprendendo, fui estudando, né? Fui melhorando. Um tempo depois, pouco tempo depois, me mudei para Curitiba, que é onde eu moro hoje, onde nós moramos. E aí eu vi o tal do carro rosa, comecei a chegar perto, né, dele. Minha equipe começou a ter um volume de vendas que eu vi que eu podia, se eu trabalhasse um pouco mais, conquistar. E aí foi, ganhei meu primeiro carro rosa.
E depois disso, fiquei grávida, fiquei a minha gravidez praticamente toda de novo, aí parada, né? Mas aí eu podia trabalhar com o celular e falando com as consultoras, com a ajuda da Anitta, que tinha se tornado minha secretária, isso já faz 5 anos praticamente. E aí a Estela nasceu, a minha outra filha, né, que tem 3 aninhos, tá dormindo, inclusive, agora, eu tô aproveitando para gravar enquanto ela dorme. Isso foi uma coisa que eu aprendi também, vou falar aí mais pra frente para vocês sobre organização do tempo. E aí eu ganhei meu segundo carro rosa e as coisas foram muito bem, né? A minha unidade cresceu, a minha base de clientes também cresceu e eu consegui conquistar muitas clientes, né? E aí os meus sonhos foram sendo realizados e por aí foi. Até que aconteceu, né, um pequeno imprevisto na minha vida, que em outubro do ano passado eu comecei a ficar doente e daí a gente descobriu, né, que eu tenho uma doença neurológica. Que é bem grave e até por isso que eu não tô muito presente com os meus cursos e treinamentos que eu sempre fazia toda semana e tal, agora eu tô com um pouco de dificuldade, mas que eu vi, né, que apesar de a questão física, tô maquiada agora, não dá nem pra perceber, ser bem complicada, né, eu sofri bastante e tal, eu percebi que eu consigo continuar trabalhando sem sair de casa. E olha que coisa, antes de começar a pandemia, eu já tinha entendido, eu já tinha aprendido a trabalhar sem sair de casa. E aí agora eu posso ensinar para vocês melhor ainda, né? Porque eu já estava fazendo isso antes da pandemia começar. E as minhas vendas só aumentaram. E eu tenho certeza que o nosso método de trabalho, porque vocês sabem que a Mary Kay é muito focada em demonstração, em a gente deixar a cliente testar o produto, para ela sentir na pele como é que fica, né? Para depois comprar. A gente fazia muito essa questão de ensinar a nova consultora e todas nós fazer sessão, né? Que a gente chama de sessão aquela demonstração de produto e tal. O que hoje não é mais possível de ser feito, né? Afinal de contas, estamos em isolamento, quase que todos os estados aí do nosso Brasil. E eu acredito muito, a Mary Kay também acredita, que depois que isso passar, depois que a pandemia passar, nós, consultoras, teremos... vamos tirar uma vantagem disso, porque a gente está aprendendo a trabalhar sem sair de casa, as clientes também estão se acostumando com essa nova forma de trabalho e provavelmente a gente vai continuar trabalhando mesmo sem pandemia, ficando muito mais em casa, o que é muito bom, né? Para mim tem sido fantástico, assim, sabe? Poder estar com as crianças, poder cuidar da minha saúde, poder descansar quando eu preciso, né? Quando eu tô bem, nos momentos que eu tô bem, poder gravar, poder falar com o cliente. Então, enfim, eu tô compartilhando com vocês porque pode ser que de alguma forma eu inspire vocês e que vocês realmente enxerguem que esse trabalho é muito mais do que uma venda por catálogo, mas muito, muito mais. Vamos pro primeiro passo. Passo 1. Você precisa conhecer a empresa Mary Kay e a sua fundadora Mary Kay Ash. Pode ser que quando você conheça essa história, todo o teu olhar para a Mary Kay, para a empresa, mude. Você vai entender que a Mary Kay, empresa, foi criada como coração, não foi visando lucro. Ela foi criada por uma mulher que sofreu muito preconceito por ter 3 filhos e ser divorciada, que sofreu muito para conseguir construir uma carreira de sucesso, porque a Mary Kay Ash construiu uma carreira de sucesso em outra empresa. Quando ela se aposentou, foi que ela criou a empresa Mary Kay, né, cosméticos. E ela criou para que as mulheres não sofressem como ela sofreu, para que tivessem uma oportunidade de ter uma carreira sólida, de ganhar bastante dinheiro, ter um ótimo retorno financeiro, mas sem abrir mão da família, sem abrir mão do convívio com os filhos, como no mercado convencional acontece, né? Então, como que você pode ter acesso a essa história? No Guia da Consultora, tem ele em formato digital também, conta, resumidamente, uma outra forma que é uma que realmente você não pode abrir mão. A senhora Mary Kay Ash, ela escreveu 3 livros, né, que nós temos aqui no Brasil,
E o mais importante entre eles é o Milagres que Acontecem. Ele está disponível no Em Sintonia para você comprar junto com o teu pedido. E tem também em formato de audiobook. Se você quiser, me chama no WhatsApp, me pede lá que eu mando para você. E tem uma outra forma também, que é através de um filme, que inclusive a própria Mary Kay Ash aparece. O nome do filme é Pensando como uma Mulher. E ele tá disponível até no YouTube. É bem fácil de você achar. É um filme, acho que de uns 40 minutos, é curtinho. E é isso, entenda, né, aprenda, estude sobre a companhia, porque isso vai fazer toda a diferença para você. Por que que eu falo isso? Porque eu não fiz isso, eu não estudei sobre a companhia, eu não sabia como ela era. Eu me tornei consultora pensando em dar cursos de maquiagem, porque eu era maquiadora, porque na loja em que eu era gerente, que eu trabalhava, do shopping, nós dávamos curso de automaquiagem e eu aprendi que dessa forma dava para ganhar muito dinheiro, porque lá naquela loja a gente vendia muito quando dava curso. Então eu queria continuar esse trabalho, né? E aí que eu pensei numa marca que fosse importada, foi por isso que eu comecei na Mary Kay, por esses motivos. E aí, o que aconteceu? Eu tava numa situação financeira muito difícil, tinha minha filha a Isabela com 1 aninho, morava em outro estado, longe da minha família, né? Meu marido trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, então eu tava sozinha com ela, né? E eu precisava de algum jeito mudar aquela situação. E quando eu olhei para as minhas diretoras ascendentes, né? Vocês aos poucos vão entendendo isso, mas eu sou a tua diretora. A minha diretora sênior, que é tua diretora sênior também, é a Dani, que hoje mora lá na Itália, mas continua como diretora. Ela deve ter uns 10 anos já como diretora. Aí a diretora da Dani é a Milka, que mora lá em Florianópolis. A diretora da Milka é a Shirley Lee, que mora lá em São Paulo e já tem 85 anos. E a diretora da Shirley Lee é a Fernanda Pessoa, que tá na Mary Kay desde que a Mary Kay começou. Então, essas são as nossas diretoras ascendentes. Num evento que teve, porque quando eu comecei nesse trabalho, eu não sabia nada, eu não tinha informação, eu precisava aprender. Então eu sentia que eu tinha que ir em tudo que tivesse treinamento, tudo que eu pudesse ter acesso, porque eu precisava aprender, eu não sabia nada. Então, nesse treinamento, essa nossa diretora Shirley veio de São Paulo, daí tava a Milka, a Dani e aquelas mulheres. Elas são super maravilhosas, lindas, chiques. E quando eu olhei para elas, né, eu pensei, é assim que eu quero ser. É essa vida que eu quero ter. E aí, eu li no Guia Carreira, que tem o Guia Carreira também, que você pode baixar no Em Sintonia, como é que fazia para ser diretora. E aí, eu entrei em qualificação, me formei diretora. Logo de que eu me formei diretora, já ganhei minha primeira viagem para Punta del Este. E quando eu tava lá em Punta, que eu ouvi o diretor-geral da empresa, que é o Álvaro Polanco, que eu não sabia, né, quem ele era. Quando eu estava lá e ouvi ele explicando o que era a empresa, pensa, gente, eu estava em outro país, foi que eu entendi o que né, o que era a Mary Kay. Então, vocês estão aprendendo desde agora. Aproveitem esses caminhos, não sejam como eu fui, né? Depois de ter se formado diretora, que foi conhecer a empresa, que eu fui descobrir que tinha o livro, que eu podia comprar. Pensa, eu já era diretora, né? Então, vocês podem encurtar esse caminho, as coisas podem ser muito mais fáceis se você buscar esse conhecimento desde agora, que é de extrema importância. Quando eu ouvi essa história lá em Punta, eu pensei, deu até um frio assim, eu pensei, meu Deus, eu tô nessa empresa e eu não sabia, né? Eu estou aqui, eu sou uma diretora de vendas e eu não sabia que ela era assim. E aí que eu entendi, né? Me apaixonei ainda mais por esse trabalho. Vamos lá pro passo 2? Passo 2 é estudar. Eu quero que vocês pensem, raciocinem comigo. Todo mundo quer ter um ótimo salário. É ou não é verdade? Todo mundo quer ganhar bem.
né? Mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para ter aquele retorno. Muita gente quer ganhar como um médico, que nem um juiz, né? Como um grande empresário, empresária, mas poucas pessoas estão dispostas a passar pelo que aquele médico, aquela médica passou para se formar, pelo aquele juiz passou até chegar onde está. Então, se você tem uma meta, né, de retorno financeiro alta, você precisa se capacitar para isso, porque se você levar de qualquer jeito, você vai ter uma renda qualquer jeito, né, o que vier tá bom. E não é assim que a gente tem que levar um negócio tão maravilhoso quanto esse. Então, pense nisso. Mesmo que você começou nesse trabalho para ter uma renda extra, não para ter uma renda principal, né, que seja o sustento da família, por exemplo, você precisa tirar um tempinho por dia, se organizar, a gente vai falar disso daqui a pouco, para que você estude. Como eu coloquei lá no nosso grupo da unidade ontem, né, dia 16 de junho, que eu coloco as informações no nosso grupo do WhatsApp e outras informações e reconhecimentos no grupo, no perfil do Facebook da unidade. Você precisa tirar pelo menos 5 minutinhos por dia para ler o que eu coloquei lá, para entrar no link, para entender o que está sendo falado lá, né? Para que você realmente esteja fazendo o mínimo que você pode, para merecer o retorno financeiro que você vai ter. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, né? Que você precisa estudar. Sobre produtos, você vai vender muito mais se você souber falar sobre o produto. Na Deluc tem um resuminho ali. Se você quiser saber mais ainda sobre aquele produto, você pode entrar lá na central de produtos no Sintonia e abrir. Cada produto tem uma ficha. Você pode abrir a ficha e lá você vai ter informações mais aprofundadas, né, sobre ele. Você pode entrar no site da Mary Kay também, no site onde as clientes entram, no marykay.com.br. E lá também tem um resumo sobre cada produto, o modo de uso, os principais componentes, tem tudo lá. Então, essas ferramentas são de fácil acesso e são feitas para você estudar. Então, faça isso. Tem um caderno de produtos, é legal no começo você ir fazendo um resumo de cada produto, para quando alguém te perguntar, ou então a cliente chegar, tô com uma mancha aqui, que produto é bom usar? Você vai olhar no teu caderno e vai saber qual é o melhor para usar, né? Então, por isso que é importante estudar sobre produtos. Os treinamentos. Tem treinamentos de novas consultoras que a Mary Kay coloca no Em Sintonia. Tem todo mês vários treinamentos que a Mary Kay dá, pelo menos uns 4, 5, que são oficiais da companhia e que ficam também lá em orientações online no Em Sintonia. Tem ao vivo, ou ele fica gravado para você ver quando puder, né? Enquanto tá ali fazendo a janta, por exemplo, né? Se a criança tem filho, a criança dormiu, aproveita, coloca ali enquanto tá fazendo uma outra coisa e vai ouvindo o treinamento para você aprender. Então, de extrema importância. O grupo do Face, do WhatsApp, eu já falei. E entenda também sobre os reconhecimentos, gente. Desde os primeiros reconhecimentos e as primeiras vantagens e bônus da nova consultora, né? Entenda o que é o bônus 1, o que é o 2, o que é o 3, como é que faz para ganhar todos eles, o que são os kits de sessão extra, o que é ser estrela, o que é conquista trimestral, né? Como que você faz para fechar uma corte de vendas, tudo isso você precisa estudar para saber. E a Mary Kay dá todo o material pra gente. A gente tem aqui, ó, todo trimestre venda, conquista trimestral, explica tudo aqui. A gente tem que ler, tem que ter esse hábito de pegar o material que chegou pra você e ler ele, né? Então, estudar é de extrema importância. Lembre sempre disso, que você tem que fazer por merecer o retorno financeiro que você vai ter. Terceiro passo, vamos falar sobre tempo, a administração do tempo, que é outra coisa de extrema importância. Se você entrou para ter uma renda extra, se você tem um outro trabalho, né, trabalho o dia inteiro ou trabalha só um período, como que é o teu trabalho? Como que é a rotina da tua família? Qual vai ser o tempo, qual vai ser o horário que você vai ter destinado ao trabalho da Mary Kay?
Então, para pensar aí. Ou então não, você tá em casa, você tem filhos pequenos ou não tem filhos, de repente adolescente, universitária, né? Ainda é jovem ou já é da terceira idade. Tem que parar para pensar como que é a tua vida, né? E a partir disso, você tem que definir qual é o tempo que você vai trabalhar, quanto tempo por semana, né? Você vai se dedicar, como que você vai colocar isso no teu dia a dia, como que eu organizo o meu tempo, tá? Eu tô em casa, como vocês já sabem, né? Desde outubro do ano passado, quando eu fiquei doente, com essa doença neurológica chata aí, que tem me atrapalhado bastante, mas também teve o lado positivo dela. Eu já estou em casa desde outubro, como eu falei. A pandemia começou no final de março ali. Então, se você tá em casa por causa da pandemia, por exemplo, você tá desde março, eu já tô desde o ano passado. Então, eu consegui alavancar as minhas vendas, eu consegui vender mais do que eu vendia antes, estando só em casa. E é isso que eu quero ensinar pra vocês. Mas para isso você tem que saber administrar. Eu tenho 2 filhas, como vocês já sabem, né? A Isa e a Estela, que é pequenininha. Eu tô gravando esse treinamento agora porque a Estela tá dormindo. Então, as coisas que eu tenho que fazer, por exemplo, tem que gravar um treinamento, falar com uma cliente, com consultora, coisas que eu tenho que ter mais concentração, eu tenho que fazer quando ela tá dormindo ou então quando ela tá numa outra função, que não seja horário de almoço, de café da manhã, de janta, né? O que não dá pra você fazer? Por exemplo, tá na hora de fazer o almoço, daí você tá ali fazendo almoço e respondendo. Isso uma coisa que a gente tem que se policiar, né? Tá fazendo almoço? Faz almoço. E na hora que você terminar, você vai terminar mais rápido se você não ficar parando olhando no celular toda hora. Precisa falar com o cliente, mas tá com rede social pitando o tempo todo, coloca no modo avião, manda mensagem para todas as clientes, depois liga de novo o celular, sabe? Vai criando estratégia para você perder o mínimo de tempo possível para que você possa realmente se concentrar naquilo que você está fazendo. Eu aproveito muito, alguém acordou, eu aproveito muito o tempo em que as crianças estão vendo TV, por exemplo, a Estela tá vendo um filme, não, pode deixar, filha. E aí, enquanto ela tá ali vendo um filmezinho, um desenho, eu tô no celular falando com as consultoras, respondendo com as clientes, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. Mas a gente tem que se organizar nas funções mais importantes. A Mary Kay mesmo criou, né? Criou não, mas ensinava a gente a usar a lista mais importante, as 6 coisas mais importantes do dia, né? Fazer uma lista. Então, eu sei o que eu tinha de mais importante hoje. Eu tinha que gravar esse vídeo, eu tinha que responder uma cliente, eu tinha que responder uma outra pessoa de encomenda, de produto, tinha uma base para testar de alguém. Então, tudo isso você tem que listar, para você não se perder, né? Para você, de repente, não deixar de fazer tudo o que você precisa, por falta de organização. Então, depois que você determina qual que é o teu tempo, faz a lista das funções diárias e depois se planeja, né? Para você realmente conseguir executar todas aquelas funções e não deixar nada acumulado. Vamos lá para o próximo passo? Vamos falar sobre dinheiro, sobre administração financeira. Esse é o 4º passo. E não tem jeito, não tem como escapar. Você precisa entender, pelo menos o básico de administração financeira para que você tenha um negócio saudável. Você sabia que esse é o principal motivo pelas empresas quebrarem antes de 2 anos de existência no Brasil? Isso é um dado, né? Então, um dado oficial. Você precisa começar já com o pé direito, com essa consciência de que você tem um negócio, que um negócio tem um capital de giro. Então, o que é o capital de giro? Você que acabou de começar, qual é o dinheiro que você tem para investir? É só os R$200 do kit Pink Power Box? É os 169 do kit Cuidados com a Pele? É o valor de um pedido de 40%, de um pedido de 30%, ou é um pedido de 40%, todos os kits que você puder comprar? Pense nisso, né? Anota aí, quanto é que você tem de capital de giro?
Vai usar o cartão de crédito como capital de giro? Vai parcelar em 3 vezes? Tudo isso você tem que ter consciência. E aí, esse dinheiro que você começou, esse teu investimento, você comprou o produto, vai vender para cliente, vai receber e ele vai retornar para você em forma de dinheiro, certo? Então, você começou com dinheiro, comprou o produto foi para cliente, a cliente te deu dinheiro, o dinheiro vai voltar para você multiplicado, maior do que quando você investiu, certo? Você precisa separar. Qual foi o teu lucro? Quanto foi o teu lucro? Você fez pedido de 30%, de 40%? Então, separa. Entrou R$1.000, se foi de 40%, 400 é lucro e 600 é custo. Você ainda tem que pensar em outros custos que pode ser que você tenha, né? Ah, um juro de máquina de cartão, um material descartável que você comprou, né? O que mais você tem de custo? Anota tudo isso. Compra um desses caderninhos caixa, sabe? E vai marcando diariamente tudo que você tem de custo, de lucro que entrou. Ah, comprei produto em promoção, vou ter um lucro maior, né? Eu sempre aconselho que esse lucro maior, que no começo vire para você mais capital de giro, né? Então, se você tiver essa consciência de quanto mais capital de giro você tiver, mais dinheiro que você vai colocar e que vai retornar para você, maior vai ser o dinheiro que vai retornar para você também. Mas se você não tem capital de giro, não se preocupa. Quando eu comecei, eu também não tinha. Eu comecei com um kit que na época era R$130. E eu emprestei da minha amiga o cartão de crédito dela, ela parcelou 130 para mim, que nem isso eu tinha, né? Então, se você também não tem nada, tá começando do zero, o que você tem que saber? Que você vai ter que se esforçar mais do que quem tem capital de giro e já vai começar com dinheiro, com pedido, por exemplo. Mas isso não impede você de ter sucesso, porque eu tô aqui, eu sou prova disso. Eu comecei só com R$130 emprestado. E hoje eu tô aqui, né? Com 2 carros cor-de-rosa, com a minha casa, com tudo estruturado, tudo muito diferente de quando eu comecei. Beleza? Vamos ver mais o que eu não falei. Então, já falei sobre capital de giro, separar o custo do lucro, né? O que é custo, o que é lucro. Saber quanto você precisa ganhar naquele mês, isso é indispensável. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe quanto você precisa ganhar, qualquer valor serve. E não pode ser assim. E também não pode ser uma meta, assim, muito gigantesca que você não vai conseguir cumprir. Ah, acabei de começar e esse mês eu quero ganhar R$10.000. Você vai trabalhar quantas horas por dia para ser compatível com esse lucro que você quer ter, né? Por isso que antes de falar sobre dinheiro, eu falei sobre tempo. Porque dependendo do tempo que você vai investir, das horas trabalhadas, com qualidade, que também não adianta hora trabalhada, ter um dia inteiro para trabalhar e passar metade do dia numa rede social ali passando o dedo, correndo o dedo. Não adianta também, né? Então tem que ser hora trabalhada com qualidade, de verdade. Então, isso você tem que calcular para você saber quanto você vai ter que trabalhar para tirar o lucro que você precisa para pagar suas contas e para sobrar, né? Porque ninguém vive só de pagar conta. Então, é importante que você calcule quanto você tem de conta e quanto você ainda vai ter que gastar com comida, com combustível, com tudo. E calcule também sempre 10% do teu lucro para que você guarde, para você poupar para o momento de emergência. Isso é uma coisa extremamente importante também. Você precisa ter um caixa 2, né? Para você ir guardando os teus 10% de poupança para se acontecer um momento de emergência, né? Alguma coisa que aconteceu, estragou alguma coisa em casa, ou quebrou um dente, sei lá, aconteceu alguma coisa com você, você ter o dinheiro para pagar, não ficar apurada. Ou ficou doente, ou, né, alguma coisa aconteceu, você tem que ter um dinheiro de reserva, que a pior coisa que tem é você não ganhar para pagar suas contas, não saber como é que vai comer amanhã e não ter nada guardado. Então, isso tem que ser diferente. Já começa com esse pensamento. Se você está numa situação difícil, você tem que pensar que isso tem que mudar.
Vamos lá. O que mais? Ah, sim. Eu vou contar como que eu faço, tá? Pra mim, o que mais deu certo, eu já tive maquineta de tudo quanto é tipo, mas o que mais funcionou? Eu tenho uma conta no Banco Original e eu trabalho com o PicPay. Pra mim, nesse período que eu tô ficando em casa, desde outubro, é o que mais tá dando certo. Então, eu tenho o aplicativo do PicPay, eu mando o link pra minha cliente quando ela quer pagar no cartão de crédito. Ela paga os juros, porque pode parcelar em até 12 vezes. Ela escolhe em quantas vezes vai parcelar. Os juros é bem mais baixo do que outras maquinetas que eu já vi, né? E de mim desconta, se eu não me engano, é 1,9% apenas, independente de quantas vezes a cliente queira parcelar. E o mais importante, o dinheiro entra pra mim na hora. Ela passou o cartão, o dinheiro tá na minha conta. E como eu falei, não tem maquineta. A cliente passou a pegar um produto aqui na porta de casa, por exemplo, ela já pagou através do link. Muitas clientes minhas estão tão acostumadas a pagar quando fazem a encomenda, antes de receber o produto, que eu já mando o link para elas já fazem o pagamento. Do PicPay, eu transfiro direto pro original, cai na conta em 1 hora, né? Aí eu sempre fiz pedido à vista, mas só pela facilidade de não ter que ir em banco, né? Antes estava usando o IT, mas agora eu não tenho mais conta no Banco Itaú. Eu tô realmente usando só o original. Daí você pode ir pagando cada valor que entra do PicPay, né? Que a cliente passou o cartão, entra no original. Eu já vou antecipando a fatura do cartão, que não é um limite muito grande que eu tenho, mas já vai liberando, né? Já vou pagando antecipadamente a fatura do cartão. Quando chega o vencimento, muitas vezes não tem nada para pagar. Pelo original não tem tarifa nenhuma para você ter conta e também você pode emitir boleto para tua cliente pagar. Então, eu emito boleto para quem quer pagar à vista ou quem quiser fazer um TED pode fazer direto para minha conta, uma transferência, ou então passa o cartão no PicPay. De qualquer forma, entra tudo no original. Tem dado muito certo para mim, foi a melhor forma de pagamento que eu já tive até hoje. Vender fiado jamais, nunca. Não venda fiado pra ninguém. Ninguém. Porque, claro que quem vende fiado pode até vender mais do que as outras pessoas, né? Mas é por pouco tempo, porque uma hora ou outra ela vai levar um calote de quem sempre pagou certo, mas naquele momento se apurou e a primeira pessoa que deixou de pagar foi você, né? E aí você vai se apurar por causa disso. Então, não venda fiado. E é isso, vamos para o quinto e último passo. Quinto passo, qual é a tua perspectiva, a tua expectativa? O que você espera desse trabalho na Mary Kay? É uma renda extra? É uma renda única? É uma mudança de carreira? Ou você sempre foi do lar e agora você quer trabalhar e quer ter uma boa renda? O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Como eu já contei para vocês, quando eu comecei, a minha ideia era ser consultora para comprar os produtos com desconto para dar curso. Comecei a perceber que as clientes tinham muito interesse por aqueles produtos e que vender era fácil, era só demonstrar que vendia, né? Então, assim eu fui construindo minha base de clientes, que é assim, o que existe de mais importante são as nossas clientes, né? A gente tem até um estudo, assim, que diz que quando você tem 100 clientes fiéis, o teu retorno financeiro já aí tá nos 3 mil reais. Então, foco em fidelizar as clientes. Quanto mais cliente fiel você tiver, mais dinheiro você vai ganhar e com menos esforço, no sentido de menos horas trabalhadas, porque a tua cliente já conhece a maior parte dos produtos. Um ou outro lançamento que ela vai querer testar, né? Algo novo que chegou, porque ela já conhece, você já foi dando para ela testar, demonstrar. Eu vou até colocar um vídeo agora, enquanto a gente tá nessa situação de pandemia, de como eu faço um drive-thru aqui em casa, é bem legal, tem funcionado muito bem para mim. Então, foca nisso, em ter tua base de clientes fiéis, isso é o que existe de mais importante no nosso negócio. Se você tem produto e não tem cliente, você tem um problema. Se você tem cliente e não tem produto, você tem outro problema. Então, a gente tem que ter produto e cliente, daí as coisas dão certo.
Então, foca no 100. Hoje, eu tô com clientes fiéis, 280 e alguma coisa. Eu atualizei agora, nos últimos 2 meses, as minhas clientes, e realmente eu tenho um ótimo retorno financeiro com as minhas vendas por conta disso. Todo mês, eu mando promoções para todas elas, de uma por uma, vou mandando promoção, e aí dali eu tenho o retorno, né, de quem está encomendando algum produto. Depois, na segunda quinzena do mês, eu mando mais alguma outra mensagem com alguma outra estratégia, como por exemplo nesse mês a gente está fazendo a pesquisa da base, e por aí vai, todo mês com uma estratégia nova. Uma coisa importante que eu quero falar para você, sobre que vai aí encaixar o planejamento, né, do tempo com a questão das clientes, que é o que eu tô falando agora para você. Quando você não tiver ideia, quando você não souber o que fazer, porque você já fez tudo, já mandou promoção no mês, já mandou lançamento, já fez tudo o que você acha que podia ter feito, me chama, não fica parada, me chama que com certeza eu vou ter alguma ideia para te dar, para que você possa continuar trabalhando, para que você não pare e fique esperando as pessoas virem atrás de você, né? Então isso é uma coisa importante também, como tudo que eu tô falando aqui. E aí, a gente tem o nosso trabalho como consultora. Eu sou consultora há 8 anos, diretora há 7. Eu não sou consultora há 1 ano, o ano que eu fiquei entre ser consultora e diretora. Eu continuo sendo consultora, são trabalhos que andam juntos. Você não pode ser uma diretora de vendas Mary Kay se você não for uma consultora. Então, para ser diretora, eu continuo sendo consultora. Porque a Mary Kay sempre ensinou que a gente ensina pelo exemplo e pelo exemplo. Que não existe outra forma de você ensinar a não ser esse. Se eu não vendo, se eu não tenho clientes, se eu não estou enfrentando uma pandemia e tendo resultado financeiro com as vendas, como é que eu vou ensinar vocês? Então, por isso, isso é muito válido, eu vivo isso e sei que vale, né? Então, quem se forma diretora não deixa de ser consultora, pelo contrário, a gente tem que vender ainda mais, para dar exemplo, né? E aí, não sei como é que eu comecei falando, eu me mudei o caminho aqui da minha anotação, mas a gente tem duas escolhas que você pode fazer, né? Eu tava contando de quando eu decidi ser consultora. E aí eu já contei que quando eu vi as minhas diretoras, né, eu olhei para a vida delas, eu pensei que eu também era capaz de ser uma diretora. E aí eu entrei em qualificação, cumpri todos os requisitos da companhia que estão lá no Guia Carreira e me formei diretora. Quando eu decidi que eu queria ser diretora, eu pensava assim, nossa, quando eu tiver um salário de 5 mil reais, eu vou estar bem. Eu pensava desse jeito. E o meu primeiro salário de diretora já foi 5.400 e alguma coisa. E aí eu vi que eu podia mais. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, isso é uma coisa muito importante. Se você quer ser uma diretora, você precisa gostar de pessoas. Pode ser que você não saiba nada sobre nada, mas se você gosta de pessoas, gosta de ajudar o próximo, você já com certeza pode ser uma diretora, porque o nosso trabalho, o trabalho de uma diretora é exatamente isso, é você aprender para poder ensinar. Então, eu tenho minha base de clientes, eu vendo bem, ensino vocês a venderem bem. Quem ganha dinheiro não desiste. Por que vai desistir de uma coisa que tá dando muito certo, né? E quando a gente ganha dinheiro, a gente fica feliz por conta do retorno e tudo acaba dando certo. Fora que a gente tem um trabalho que muda a gente não só por dentro, muda por fora também, porque a gente anda bonita, a gente aprende a se maquiar, a gente tem acesso aos melhores produtos, a gente aprende a cuidar da pele, a cuidar do corpo, aprende tanta coisa, né, que não tem como não ser feliz. E é isso. Então, você pode ser uma consultora para o resto da sua vida, construir uma base de clientes fiéis enorme, né? E ter essa facilidade de vender, porque você vai mandar mensagem pelo WhatsApp, elas já são suas clientes, já conhecem os produtos, vão retornar, e isso leva um tempo, né? Alguns meses até você construir sua base de clientes. Ou você pode ser consultora e diretora, todas podem ser.
Não tem nenhum limite de idade, nenhuma questão que a Mary Kay impeça você de seguir a carreira de diretor, né? Você só precisa preencher os requisitos, isso você aprende conversando comigo e também lendo o Guia Carreira, tá certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado essas 5 dicas, que vocês tenham anotado as coisas mais importantes, que de repente vocês, que eu possa ter feito alguma diferença na vida de vocês hoje, tá bom? Beijos, muito obrigada por me ouvirem até aqui. Tchau, tchau!